Muito boa tarde, gente boa. Agora está começando o Globo Esporte no primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores. Melhor para o Flamengo, 1-0 contra o Racing no Maracanã. Vantagem mínima, eu sei, mas vantagem é vantagem para a partida de volta lá na Argentina. O destaque foi o Carrascal, né? Jogou muito o Carrascal. O Flamengo só não fez mais gol que o goleiro do Racing. Cara, chato ele, hein? Anota o nome do rapaz. Facundo Cambeses. O torcedor do Flamengo tem todo o direito de estar com raiva desse sujeito. Vai defender assim lá na casa. Espalma Cambeses! Uma defesa espetacular do goleiro do Racing! Ele foi bem, mas não foi invencível. Que fica, se eu fosse torcedor, se eu estivesse na arquibancada, é a luta que os jogadores deixaram tudo no campo. Semifinal de Libertadores, sempre uma ocasião especial. É minha marca. Ainda mais para ver um ídolo. Rossi, adoro Rossi. Ah, é Rossi, é? Agarra muito, gosto de pegada. Dona Ivani, a beijoqueira. Então mande um beijo pra Rossi, vá. Um beijo, Rossi. Pois merecia 2 pela defesa na chance mais perigosa do primeiro tempo. Rossi! Uma defesa espetacular no chute do Solari! Um beijo, Rossi. Eu esperava esse Racing que eu vi hoje, um Racing super vertical. E forte na marcação. A ordem para Arrascaeta e Pedro se movimentarem constantemente vinha da beira do campo, do homem de preto ali atrás. Mas estava difícil para os craques do time. Pedro, que não é o Álvares Cabral, estava cercado o tempo inteiro por Colombo, que não é o Cristóvão. O Flamengo precisava de um outro explorador. Um colombiano se apresentou. Carrascal segura o goleiro! Não pegou direito o Carrascal na bola! Era uma das novidades do time titular. É um jogador que melhorou ainda mais a tomada de decisão no terço final, perto da área. Vai passando o Carrascal, bola pra ele. Toque de cabeça do Arrasca, segura o goleiro! Foram 2 vezes no fim do primeiro tempo. Que lindo lance do Carrascal. Trouxe pro pé direito. Faz o levantamento. Vamos ver o Varela de cabeça pra trás. Luiz Araújo fechou. Pedro agora tocou. Vai pela linha de fundo. Pedro, no segundo tempo, sofreu um choque. Sentiu tanto o punho, a mão, os dedos, que acabou substituído. Já Carrascal seguiu envolvido nos acontecimentos principais. Dessa vez no lance em que o Racing reclamou com a arbitragem. O juiz marcou falta de Sousa em Carrascal e apitou antes de a bola entrar no gol. Sousa usou o braço esquerdo. Falta é claro. Depois disso, só deu Flamengo. Trouxe pro pé direito, pode bater, Arrascaeta, espalma Cambeses. Parando no tal goleiro do Racing. Depois com Samuel Lino. Espalma Cambeses! Agora o goleiro fez um milagre. Lino já somava 10 jogos sem gols. Ontem, enfim, fez. Depois desse passe genial de Pulgar. Lino ficou tão empolgado que emendou 6 comemorações diferentes. Binóculos, salto sobre a bandeirinha, abraços, aponta pro céu, faz o L. E esse gesto aí que eu nem sei o que é. Mas, para tudo, alarme falso. O lance foi para revisão. Impedimento. Decisão final, fora de jogo. O mérito do time, para mim, foi a paciência. Paciente, insistente. E o melhor do jogo justificou ainda mais a escolha. O passe de Carrascal botou o Bruno Henrique na cara do gol. Que bolão! Bruno Henrique saiu na cara do gol. Cambeses ainda evitou. Carrascal bateu! Mas o rebote sobrou para Carrascal. Eram 7 jogadores do Racing dentro da área.
nenhum impediu que ela entrasse. Um gol chorado, festejado por 71 mil rubro-negros. Carrascal! É o nome que desafoga a nação rubro-negra! É um jogador ainda mais letal do que era. O que me deixa mais feliz essa evolução dele. O Racing pareceu satisfeito com o placar. Felipe Luiz, não. Faz outro, faz mais outro. Não fez. Fim da Batalha do Maraca. Depois de uma sequência de 6 vitórias seguidas contra clubes brasileiros, o Racing perdeu. Flamengo 1-0. Ok, a vantagem é mínima, mas não deixa de ser uma vantagem, ainda mais nessa fase do torneio. Quarta-feira que vem, na Argentina, o Flamengo estará a um empate de disputar sua 5ª final de Libertadores da América. A vantagem ela é simbólica, eu não conto com ela. Vamos, da mesma forma, tentar vencer. Uma semana para todo mundo se preparar. Para depois, quem sabe, mandar beijinho e tchau-tchau pro Racing. Em busca da 4ª conquista da América. Agora os números que comprovam a boa fase de Carrascal. Ele já tem 4 assistências e 2 gols em 12 jogos, mas só foi titular em 5, gente. 510 minutos em campo, a cada 85 ele participa de um gol, portanto tá muito bem, né? Notícias do Pedro agora. Saiu machucado do jogo, você viu, teve uma fratura no antebraço direito. O Flamengo ainda não divulgou o tempo de recuperação dele, a gente está em cima. Bruno Henrique, que é uma das opções para substituir o Pedro, falou e não curte muito jogar de centroavante, não. Olha, não é minha posição, né? Todo mundo sabe. E como eu falei ali, deixei claro para o Felipe que eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja de 9. O Felipe entendeu também que é o momento do Pedro. Então, cara, desde o primeiro dia que o Felipe veio conversar comigo quando assumiu. Estou ali para poder ajudar. Ele falou isso aí antes do Pedro fraturar o braço. Agora é uma necessidade, né? E teve fogo amigo no Maracanã. Dá uma olhada no lance. O Rojo acertou uma cotovelada que foi sem querer na cara do Sousa, companheiro dele, que se deu muito mal. Ficou com o olho inchadão, nariz sangrando. Parecia até o Rocky Balboa lá. Parece que saiu de uma luta de boxe, né? Então, o Racing divulgou que o Sousa fraturou o maxilar direito e é dúvida, então, para o jogo da volta na semana que vem. Agora a nota triste. O Flamengo acabou de divulgar essa nota. Pedrinho põe chaves pra gente, um grande problema. Tá falando aqui substituído com dor no braço direito, né, no início do segundo tempo, tarará, e fala do jogo de ontem. Ainda na madrugada, né, de ontem pra hoje, o laudo apontou fratura sem desvio na ulna. Aí você procura no Google aqui que é ulna, é o osso aqui do braço. O jogador será reavaliado hoje, nessa quinta-feira, pelo DM do Flamengo, para estabelecer o planejamento e a recuperação. Vou usar uma expressão que toda hora, todas as imprensas falam no jornalismo. Fato é, tá na moda, né? Fato é que nessas primeiras rodadas, que o Flamengo também precisa muito do Pedro, ele não vai poder estar em campo. E aí, senhores? Porque BH também falou isso daqui. Eu emendei no outro pra gente trazer um X-tudo. Isso é inteligente. Vai, dá o play. Particular meu e do Felipe, mas eu posso falar. E quando o Felipe conversou comigo, eu falei com ele, deixei bem claro para ele que eu estou ali para poder ajudar, independente se jogasse ou não. E ele entendeu super bem isso. Então, o Pedro vive um grande momento, tem que jogar mesmo, é um centroavante de seleção brasileira. E eu também estava jogando de fora de posição, né? Onde eu não gosto muito de jogar de 9. E conversei com o Felipe também, e isso ele entendeu bem. Então, acho que é saber lidar com a situação e onde eu consigo lidar super bem. Então, para mim, tá no banco é ruim, mas entendo o que o treinador pede para todos os companheiros, todo mundo tá ali no dia a dia para poder trabalhar, jogar, e tem que jogar os melhores mesmo. Ai, Deus, não tem um dia de paz. O povo seca. E aí, em vez de perder no campo, ganha, mas aí do lado de fora alguém fala alguma coisa. Flávio Amêndola,
Fernandão e Flávio Mendo, que eu vi os dois. Nenhuma necessidade do BH dar uma entrevista dessa depois do jogo e falar isso. Até porque, claro que ele não sabia que era uma fratura ainda, mas a oportunidade estava aí, para já domingo contra o Fortaleza aí de 9. E ele tá meio magoado ali, ele tá meio Gabigol, ele meio... Exatamente. Qual a palavra? Aquele negócio... No sentido, não? Não sei, aquele negócio que embola aqui assim. Embrulhado? Bife do óleo diesel. Eu senti ele um pouco, um semblante meio... Ele não estava muito... Eu vi isso também. Uma sensação, posso estar errado. Como um pouco de desabafo. E assim, eu acho que o momento não foi dos melhores. O cara, ele fala, cada um fala o que quer, isso aí ninguém aqui vai conseguir controlar. Mas eu acho que depois de uma vitória como essa... Havia necessidade ou então, eu nem sei qual foi a pergunta, se a pergunta foi tão agressiva assim, no aspecto de você gosta de jogar como um 9, mas mesmo que tenha sido, ele poderia falar, essa é uma situação que eu já conversei com o Felipe, ele sabe... o gol numa jogada que ele faz o facão como 9. Exatamente. E aí ele desperdiça a oportunidade e sobra pro Carrascal. Oh, Deus. E aí, para piorar tudo isso, depois dessa fala dele, a gente teve a confirmação do problema do Pedro no antebraço. E aí hoje teve essa nota aí informando que ele teve esse problema que está confirmado, ou seja, ele vai precisar imobilizar isso. A gente não sabe qual vai ser a condição do Pedro, nem mesmo para a semana que vem. E aí, não tendo Pedro, depois dessa declaração do Bruno Henrique, eu tenho convicção que se no próximo sábado o Felipe Luiz escalar o Bruno Henrique como centroavante, vai dar problema. É o Juninho Chimbica. É o Juninho Chimbica. Que é um cara que não está sendo nem relacionado. Mas é o único 9. É o único 9. Aí eu acho que alternativas. Quem já fez essa função? Plata. Não, eu acho que o Plata pode ser uma alternativa. Não, deixa o Plata lá. O Plata tá jogando bola, rapaz. Não, mas o Plata hoje é banco. Eu vou mais longe. Vai botar o Juninho Chavasca. Olha, o BH foi mal, um momento ruim. Nem parecia que ele estava feliz com a vitória. É verdade. Eu não sei qual foi o teor da pergunta. Deu uma gabigolzada, vai. Eu também não sei qual foi o teor da pergunta. Mas ele é um cara que tem crédito. Muito. Não meu ídolo. Problemas. Já está há muito tempo no Flamengo, é um cara que não causa problemas, que está sempre ali para apaziguar os problemas que acontecem. E eu acho que ele vai jogar de centroavante. Acho que o Felipe Luiz vai conversar com ele e ele vai fazer a função. Será? Caso ele não faça a função, ele tem que pensar um pouco na carreira dele, na longevidade da carreira dele. Ele é um cara rápido, ele é um cara de fibras rápidas, né, que tem muita velocidade, mas a idade vai chegando, você vai perdendo velocidade. E ele vai ter que se readaptar, se reconstruir para jogar futebol em alto nível. E o centro do campo, eu acho que para mim é um upgrade para ele poder jogar até 36, 37 anos, porque ele vai ter uma boa velocidade para centroavante, tem altura, tem uma boa bola aérea que até poucos centroavantes têm. Eu acho que o futuro do Bruno Henrique é por dentro. Já que ele não quer fazer isso agora, a gente respeita. Mas eu acho que o Flamengo, com a lesão do Pedro, precisa muito dele nessa função. E eu acho que ele vai jogar, tanto no fim de semana contra o Fortaleza, como contra o Racing, no meio da semana que vem. É quarta, Bigode? Quarta-feira. E mesmo assim, mesmo com a fratura, não duvido que o Pedro tente jogar. Acho que é um jogo muito grande e no braço. Eu sei que ele usa muito o braço para se proteger, acho que ele tente jogar. Mas caso o Pedro não jogue e o Bruno Henrique também não queira jogar, ou o Felipe Luiz, depois desse comentário, prefira não colocá-lo, o Plata consegue fazer essa função muito bem, claro que com características diferentes, mas deixa o Flamengo ainda muito ofensivo, com o Luiz pela direita, o Plata por dentro, mas puxa uma pressão fazendo uma flutuação interessante. Vamos lá. Bota os números dele na tela, Vini, enquanto a gente fala aqui. Fernandão, aí vamos supor que o Felipe Luiz converse e ele vá. Se ele não for bem, ele vai trazer uma carga da galera também. O cara não queria jogar, o Felipe botou o cara... Entendeu? Voltamos então, hein? Agora 10h06 no horário de Brasília. Vamos começar com o Flamengo e Racing, vamos dar um giro rapidinho, mostrar outros destaques, né? Como os jornais mostraram pra gente. Esse 1-0 que o Flamengo conquistou no Maracanã e vai levar como vantagem mínima, mas importantíssima para a decisão na Argentina. Ele é o Carrasco do Carrasco, o Globo chamou assim. Com fé na vitória até o fim. O mosaico do Flamengo mostrou isso antes do jogo, essa mensagem também, né? Mengão tá bem na foto, é o que conta pra gente o meia hora, o Carrascal, colombiano, que marcou o gol no finalzinho do jogo, né? Gol pro Flamengo, 1-0. Ah lá, a fé citada no mosaico. Fé no Mengo, mostrava o mosaico pra gente quando os jogadores entraram em campo. Mais de 70 mil presentes no Maracanã. A gente está vendo a torcida do Racing que não encheu exatamente a área reservada, né? Encheu um segundo 4 mil torcedores do Racing. A parte de baixo... Tá completamente cheia ali em cima?
Estava completamente cheia, então tá bom, então me perdoem. Estava cheia. A parte de baixo, por segurança, fica fechada. Na parte de cima estava cheia, então, 4.000. Então, perfeito. Limite alcançado, então, pela torcida do Racing, capacidade máxima ocupada, então, pela torcida visitante. Meninos, sobre essa partida, estamos vendo aí os melhores momentos do jogo. Sobre essa partida, vocês já falaram da vantagem. Vi alguns torcedores lamentando ela ser muito pequena. Mas é uma vantagem que, para o jogo que o Flamengo teve, para as dificuldades impostas pelo jogo ontem, foi uma vantagem interessante da forma que foi construída. Principalmente pelo... Um resultado interessante, melhor. O enredo do jogo. Exato. Eu concordo com a Elo em termos de produção. As imagens mostram. O Flamengo teve mais produção que o Racing, rondou mais. Mas, assim, a chance sempre contestada. Olha o que o Pedro teve que fazer para definir essa bola. Sempre com a área bem ocupada do Racing, o Cambeses aparecendo somente no segundo tempo para fazer uma defesa incrível no lance do Samuel Lino. Mas acho que o que é incontestável, né, Aiello, é a superioridade do Flamengo dentro do jogo. Absurda. Não dá para chamar o jogo de equilibrado. Sim. Não dá para chamar o Racing de um time que foi perigoso o tempo todo. Pontualmente até chegou. Mas o Flamengo se assumiu dentro do jogo, foi para fazer o que tinha que fazer. Olha essa defesa do Cambeses. Impressionante. Impressionante. A bola bem batida do Lino, que é essa, não entra. A outra do Carrascal, que sai mais ou menos, é a bola que entra. Mas eu acho que um 0-0 seria muito cruel. Esse é o lance do gol do Samuel Lino, que entrou bem no jogo. Que foi bem anulado, mas... Né? Milímetros. No detalhe, né? Pouquinha coisa, uma bola excelente do Pulgar. Os volantes do Flamengo, no início do jogo, começaram bem pressionados pelo Racing, mas aos poucos foram achando o seu espaço dentro da partida e articulando e participando, chegando menos à frente do que poderiam. E até achei que o Saúl poderia ser uma alternativa para melhorar isso no segundo tempo, mas o Felipe sustenta com os dois volantes. E depois na coletiva ele dá uma pista de porque fez isso. Mas esses volantes chegando menos à frente, mas sustentando bem. Mas ele libera os laterais, né? Exatamente. E troca os laterais. Troca os caras no segundo tempo para ter o tanque cheio o jogo inteiro, né? O Real dá uma nova vida ao lado direito e o Ayrton Lucas entra agudo. E aí o gol, o Bruno Henrique não define da melhor maneira, também bem abafado pelo goleiro. Sim. E aí quando tem que ser, Mário? Não tem jeito. Quando tem que ser, tinha que não tem jeito. Não tem jeito. Bate um, que tira o outro. Que foi surpresa da escalação, não foi para vocês, Carrascal? Pra mim, não. Não foi surpresa, não? Você chamaria de que você mim, esperava ver ele no inicial? O Lino vinha em mau momento e o Carrascal vinha pedindo passagem. E o Felipe tem tentado fazer essas trocas no momento que elas se mostram no campo. O Carrascal, pra mim, não foi uma grande surpresa. Foi surpresa porque não estava nas prévias. Exato. Mas você pensar, faz sentido. O Carrascal tem pedido passagem, né? E acho que ele foi o grande nome do jogo. Para mim foi o melhor em campo. Agora, sim, uma coisa que é importante demais, a gente estava comentando aqui, né, antes da volta, é a questão envolvendo a qualidade do elenco do Flamengo. O recurso que o Felipe Luiz tem na hora de fazer as trocas. São os números do jogo, né? Por isso que eu acho, né, os números do jogo, para mim, são muito gritantes. Eu me baseio muito nisso aí para achar que o placar de 1-0 foi muito pequeno, foi muito pouco. Mais uma vez, vantagem é sempre vantagem. Mas eu acho que, diante do que foi o jogo, diante do que o jogo apresentou em termos de números, eu achei que o Flamengo poderia ter saído ontem do Maracanã, se não já classificado, mas com uma classificação, de certa maneira, né, um pouco mais bem encaminhada. Porque o jogo agora, é óbvio que o Flamengo tem uma vantagem, mas vai ser um jogo completamente diferente lá. Porque lá vai ter o componente da atmosfera, ou seja, da torcida do Racing, e tem um outro lado bom também para o Flamengo. Porque assim, começou o jogo, o árbitro apitou o início do jogo, Flamengo classificado. Isso. Então é o Racing que vai ter que sair para o jogo. É o Racing que vai ter que tomar, né, a iniciativa da partida. E o Flamengo pode tirar proveito disso. Só não pode acontecer lá, semana que vem, o que aconteceu em La Plata. Né? Em que o Flamengo talvez tenha feito, se não a pior, uma das piores partidas nos últimos anos dele. Assim, acho que o Flamengo se intimidou demais no jogo de volta contra os Estudiantes, acabou permitindo, né, se permitindo ser envolvido pelo time argentino, que tem menos qualidade que o time do Racing. O Racing é mais time que os Estudiantes. Então isso não pode acontecer na semana que vem. Se o Flamengo mantiver uma qualidade de jogo que ele costuma ter, ou seja, uma qualidade mínima de jogo, uma qualidade boa de jogo, eu acho que mesmo o Racing saindo para o jogo, o Flamengo pode tirar proveito. Tem que ser a postura do Beira-Rio contra o Inter, né? Isso. Não importa se foi o jogo de ida, vamos lá, vamos jogar de novo e vamos ganhar o jogo novamente. Henrique, Mari, galera que está acompanhando a gente. Quando o técnico do Flamengo, né, ele olha para o banco e ele consegue fazer as trocas, o adversário não faz as trocas no mesmo nível. Em que sentido? Você tira o Samuel Lino, por exemplo, aliás, você tira o
Perdão, você tira o Luiz Araújo e coloca o Plata, que entra melhor que o Luiz Araújo. Então, assim, e aí você vai jogar contra um adversário que já está desgastado fisicamente, porque você passou boa parte do tempo ali marcando o adversário. Então, assim, eu acho que era jogo para o Saúl também, mas eu entendo, né? Só pode fazer 5 alterações, né? E eu acho, o Felipe, várias vezes na entrevista, depois do jogo, ele falou sobre a capacidade de contra-ataque do Racing. Então, eu acho que ele tentou sustentar os volantes o máximo possível para ter esse retorno rápido, no caso de uma retomada do Racing. Talvez, só imaginando aqui, tá? Se o Pedro não tivesse se machucado, porque assim, a saída do Pedro foi por motivo de contusão, tanto que, né? É dúvida para a volta, sim, né? Foi sim. A fratura. Talvez, se o Pedro não tivesse se machucado, o Pedro não sairia e ele poderia ter colocado o Saúl no jogo, de repente, e tirado, não sei, alguém para encostar um pouco mais ali, né? Fazer o Saúl encostar um pouco mais nos jogadores de ataque. Mas a substituição do Pedro se deu por motivo de contusão. E é surpreendente, de certa forma, Mari, ele tira ao mesmo tempo o Pedro por uma contusão que a gente tinha visto que ele tinha sofrido, ele estava com dificuldade para jogar, e tira o Arrascaeta no mesmo momento também, né? São os dois caras decisivos da última semana, né? O Pedro decisivo nos 2 jogos, a Arrascaeta com boa participação contra o Palmeiras. Você abre mão do seu poder de decisão para a reta final do jogo. Quando isso aconteceu, eu pensei, poxa, o Felipe vai tirar os dois mesmo. O Pedro eu entendo, mas vai tirar o Arrasca também, que não estava bem no jogo, mas é o cara de uma bola para abrir o teu caminho. E depois, no final do jogo, a postura que o ataque assumiu, com a pressão mais encaixada, com a boa entrada do Samuel Lino, né? Recuperando-se tecnicamente em relação aos últimos jogos, passou a fazer sentido. As mudanças, a saída desses 2 jogadores revigoraram o ataque do Flamengo como um todo. Bruno Henrique entrou também e acaba que a característica dele ajuda nessa jogada, ele não define bem a jogada. Era uma jogada que o Bruno Henrique Prime, no melhor momento, provavelmente faria o gol. Velho Testamento. Talvez tentando uma finta aberta ali, você vê que também é no limite de impedimento, foi passada a linha, ele estava em posição legal. Sim. Talvez uma finta aberta, o cabeça sai bem, mas ele ficou com medo de ficar sem ângulo, bate e estoura no peito do goleiro. E ali o rebote pode ir para qualquer lugar, cair para o Carrascal. Mas o fato é que os 4 jogadores de frente do Flamengo no final do jogo terminam muito vigorosos, conseguindo pressionar rápido o Racing, fazer retomadas de bola e produzir chances no momento que estava 0-0. Eu concordo que o Flamengo merecia mais que 1-0. Não sou tão generoso quanto a Aiello, que acredito que 3, 4 até poderia acontecer. Não, eu falei 3. Pela produção é fácil. Acho que 2 seria de bom tamanho. Mas em algum momento tinha mais desenho até de 0-0. Porque você chegava ali aos 40 minutos do segundo tempo com 0-0. Ali é uma situação dramática, né? E o ataque do Flamengo parecia pronto para fazer uma pressão final, muito pelas trocas. Inclusive dos laterais, que passaram a ser 2 peças a mais à frente. E aí, por isso, saiu o gol da vitória, que bota um pouco mais de justiça no que foi o jogo. Só fazendo um recorte, só um recorte mesmo. O recorte que eu quero fazer em relação somente ao lance de ontem. Não estou fazendo aqui uma análise do que ele vem jogando. Só o recorte, recortando e analisando o chute ontem do Samuel Lino e a defesa do goleiro do Racing. Porque imediatamente, após o lance, nas redes sociais, começou, como é que pode perder um gol desse? E não sei o que, gente. A imagem atrás do gol mostra que tem um goleiro e pelo menos mais 3 jogadores do Racing, ou seja, cobrindo o gol. Então, assim, não é aquele gol assim, só tinha um goleiro e o gol escancarado. O gol não estava escancarado, tá? E o goleiro faz uma defesaça. Porque o chute não é fraco, é um chute fortíssimo, de muito próximo. O tempo de reação é absurdo do goleiro. Então, não achei que foi uma perda de gol, e sim uma baita defesa. Eu brinquei, inclusive, o chute do Samuel Lino é melhor que o do Carrascal, que saiu o gol. Sim. Carrascal, a bola vem carambolando ali em 2, 3 caras. Né? O do Lino, ele é direcionado, é o canto lógico. O problema é que o Cambeses fez a mesma leitura. Ele conseguiu fazer um raio-x do lance, percebeu que um canto estava mais protegido, muito protegido tudo no canto direito. Sim. E fez um bom jogo também, né? Sim. Que a gente está desconsiderando. Eu entendo toda a produção do Flamengo e eu concordo com você. O volume do Flamengo foi interessantíssimo. Mas do outro lado, a gente pode ver novamente os melhores momentos da partida. Do outro lado, a gente tinha um goleiro muito inspirado, muito preparado para essa partida. Santiago Sousa, defensor, também fazendo um jogo excelente nas leituras. O Colombo, que foi um zagueiro que substituiu o Pardo, fez um bom jogo também. O Racing tinha 2 desfalques importantes, foram bem suplantados no time. O Colombo fez um bom jogo. No segundo tempo, o Nardoni entra, que é titular absoluto do time, talvez o principal meio-campista.
Mas o time funcionou com o Zuculini muito arrumado, no meio. Um time muito arrumado taticamente. Um time preparado para enfrentar o Flamengo, eu diria. Sim. Aiello, eu acho que é uma equipe argentina numa semifinal de Libertadores, não chegou aí à toa, faz 2 anos espetaculares, não é nem um exagero dizer que nos últimos anos é a melhor equipe argentina de futebol. E veio preparada para enfrentar o Flamengo. E entende como se enfrenta o Flamengo. Parou muito o jogo, né? Um jogo muito parado por faltas. Soube amarrar o Flamengo na marcação. Acho que esse foi o lance mais perigoso, né? Mais perigoso. Do Racing. Mais perigoso. Soube amarrar com marcação, soube bloquear, bem posicionada. Em determinados momentos, você via um muro azul, assim. O Flamengo tentando sair, você via um muro azul ali postado no seu próprio campo. Então, veio preparada para enfrentar o Flamengo. Por isso que eu brinquei de manhã. Falei, ó, divertido o jogo não foi. Pode ter sido tenso, pode ter sido emocionante, especialmente para o torcedor rubro-negro que estava no Maracanã ontem, vendo que estava uma atmosfera de Libertadores mesmo. Mas a gente está falando de uma semifinal de Libertadores. Não seria um jogo aberto, acho, né? Não seria um jogo aberto. É diferente, eu até entendo, o Henrique fez a comparação do Atlético ano passado com o River, que chega num momento não tão bom, aquela fase da competição. Né? Porque os caras mataram no primeiro. Foi sem graça, né? Foi sem graça. Você imaginava 2 enfrentamentos mas de vocês também não estão felizes com nada. Tem um 3-0, tem um 5-0, não é maneiro. Aí tem um 1-0, também não é maneiro. A gente vai ver o lance por trás do gol. Olha como é que o gol está totalmente protegido. Olha lá. Olha lá, ó. Você tem 3 jogadores. É isso. Olha lá, protegendo o gol. Olha lá, cara, e ele bate onde podia bater. Ele não tinha como chutar. Na verdade, do outro você tinha um quarto bloqueando ainda, né? Exatamente. Exatamente. E o Cambeses ainda tinha a visão atrapalhada pelos companheiros. Isso. Um monte de gente na frente, ele dá um passinho pro lado. Não é perda de gol, não, gente. É para colocar, porque tem isso, né? Ah, isso aqui é o quê? O jogador perde o gol ou foi o goleiro que fez uma grande defesa? Isso aí é para colocar no pacote de grande defesa. E esse lance mostra escancara a qualidade técnica do Flamengo. Né? Teoricamente, o volante mais pegador e aguerrido do Flamengo o cara que arma a jogada. Olha o tapa que ele dá para achar o Samuel Lino assim. Essa qualidade técnica, ela faz muita diferença. Claro que não é imbatível, evidente, o Flamengo tem derrotas no ano, não está classificado para a final da Libertadores, ainda precisa confirmar semana que vem. Mas mesmo diante de um sistema defensivo tão organizado, tão coeso, como o Racing apresentou, a qualidade técnica abre os caminhos, né? Na bola do Pulgar, na bola agora do Carrascal, né? E aí tem a dose de sorte também no lance, mas a sorte premia quem está o tempo todo rondando o gol. Uma hora ela vai te tocar e o Flamengo conseguiu isso no minuto 43 do segundo tempo do jogo de ontem.